Então, esse é o segundo vídeo sobre a educação. Primeiro, eu fiz uma introdução, digamos assim, em relação ao sistema educacional. Comentei que o predominante é o tradicional. E eu comentei também mais especificamente sobre a negligência do sistema escolar, graças em partes à manutenção do predomínio desse modelo de sistema educacional, que é conteudista, que é superficial, que não avalia individualmente e que até pode se chamar que também é mercadológico. Fica que as escolas competem entre si para ver qual escola que é melhor, enfatiza muito nas notas, e que se tivéssemos um sistema, se a ciência de fato fosse aplicada plenamente na área da educação, nós teríamos algumas mudanças interessantes. Uma delas seria a provável eliminação das notas vermelhas, da repetência, da recuperação, e também, ainda que também poderia ter, se mantidos as notas vermelhas, mas sem repetência, sem recuperação, sem ficar só nessa comparação entre os estudantes. Eu comentei que essa negligência do sistema escolar, ele se deve muito a essa crença, a uma série de mitos que têm sido replicados desde há muitos anos nessa área, e um deles é a de que nós, seres humanos, excetuando pessoas com diagnósticos de deficiência, de condições especificamente relacionadas à cognição, todos nós somos capazes, supostamente, de aprender tudo. Isso não é verdade. Nós apresentamos uma diversidade de capacidades cognitivas, também apresentamos uma diversidade psicológica, e a escola, ela negligencia tudo isso. Ela negligencia, por exemplo, a existência de estudantes que apresentam disfluência ou gagueira, e forçam esses estudantes a se apresentarem na frente da turma, naquelas apresentações de trabalho, ao invés de tentar entender, orientar o estudante a ir numa fonoaudióloga, e mesmo assim entender que a gagueira ou a disfluência faz parte da diversidade cognitiva, psicológica e mental do ser humano, que ninguém é perfeito, todos nós apresentamos, porque não é todo aquele que vai para um profissional de fonoaudiologia que irá se curar, ou, entre aspas, se curar ou melhorar a sua gagueira. Que muitas vezes vai ficar aí um resíduo da gagueira. Como acontece comigo, por exemplo. A escola despreza isso. Mas então, como é que seria uma escola que adotasse, que reconhecesse a diversidade humana? Esse tipo de diversidade. Algo que a escola, que eu comentei no texto anterior, começou a fazer recentemente, e, na minha opinião, não da melhor maneira possível. Então, a escola, ela faria isso, por exemplo, passando a avaliar os estudantes de maneira individual, mais individualizada. Então, o estudante que apresentasse uma capacidade matemática ou uma capacidade na área da geografia ou da história mais aguçada, se você já fosse percebendo isso, ele provavelmente poderia ter aulas especiais ou classes, ser colocado em classes especiais. Poderia ter aulas específicas sobre isso para que ele pudesse ver mais esse conteúdo. E aí, no caso, tem a questão que o estudante médio, ele não deveria ser exposto a tanto conteúdo. Uma das críticas mais comuns em relação à escola, e que são críticas que inclusive muitos estudantes fazem a partir de suas experiências, está relacionado ao conteúdo que é passado. Um exemplo muito óbvio disso
dois exemplos de duas matérias super importantes em relação à matemática, a tal da fórmula de Bhaskara. Todos nós, acredito eu, já passamos pela fórmula de Bhaskara. Todos nós aprendemos. Muitos decoram e fica só aquela decoreba, né, sabe, né, do que significa. Outros decoram e depois esquecem. Acredito que a maioria esquece. Por quê? Porque ela não é útil no dia a dia. Ela pode vir a ser útil, e acredito que seja, para aqueles que vão se especializar em matemática, que vão se tornar professores de matemática ou que vão se tornar, inclusive, matemáticos. Eu acho que poderia muito bem ter a profissão de matemático, daquele que é um especialista na área. Ele poderia ajudar as pessoas em questões atreladas, né, em desafios ou trabalhos atrelados a essa área de uma matemática mais avançada. E com certeza você encontra muita demanda nisso em áreas extremamente importantes, que são na vanguarda da tecnologia, por exemplo. Ainda que com a inteligência artificial, não sei como é que será nos próximos anos. Mas nós temos isso. Então, a escola, ela despreza completamente, né, essa diversidade, e ela, né, assim, tem essa fixação de que, quer dizer, a maioria das escolas, creio eu, ainda fazem isso. Na minha época, com certeza foi assim. Tem essa fixação de querer igualar os resultados, quando claramente não há como você fazer isso. Você pode fazer isso superficialmente, você não pode fazer isso no duro. E uma das críticas mais contundentes é justamente sobre isso, sobre que tem muito conteúdo que a escola passa que é inútil. Ela é inútil para a maioria das pessoas e não deveria ser ensinado. Fórmula de Bhaskara é um deles. Outro exemplo são as regras gramaticais, né, que também caem em concurso público, né, e também caem nas provas de Enem, ou de vestibular, de acesso da educação superior. Eu, sinceramente, até gosto de brincar que deveria ser considerado crime, deveria ser, né, feita uma lei para considerar como crime isso.